Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a esse museu de artes que já foi diversas coisas e que inclusive poderia ter sido parte do Instituto Vacinológico do Império. Tá curioso? Então vem com a gente, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Nós estamos deixando para trás a Biblioteca Pública de Pelotas. No episódio anterior, a gente visitou um museu que fica aqui embaixo da biblioteca, literalmente escondidinho aqui embaixo, no subsolo. Aqui a gente tá na Praça Coronel Pedro Osório, que é considerado o coração da cidade. E pra quem é novo no canal, não sabe o que a gente tá fazendo aqui ainda, nós estamos descobrindo um circuito de museus gratuitos no entorno da Praça Coronel Pedro Osório. Olha aí todos os museus que já entraram pra nossa lista. O primeiro foi o Museu do Doce, depois o Museu Carlos Ritter, agora o Museu da Biblioteca. E o próximo fica aqui dobrando, meia quadra daqui. A gente tá indo hoje conhecer o Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Ele fica aqui na Rua Lobo da Costa, bem na frente do Mercado Público. E o mais legal é que esse museu também ocupa um casarão super bonito aqui do centro de Pelotas. Então a gente tem a oportunidade de ver ele por dentro também. O museu, pessoal, está situado no antigo prédio da Escola de Agronomia Eliseu Maciel. O projeto desse prédio é datado de 1881 e a inauguração aconteceu em 1883. O projeto arquitetônico foi do desenhista Dominique Pinot. E ele inicialmente foi idealizado pela família Antunes Maciel para abrigar uma escola municipal e ao mesmo tempo prestar homenagem póstuma ao tenente-coronel Eliseu Antunes Maciel. Aí, em 1883, o prédio foi cedido pela Câmara para a fundação da Imperial Escola de Medicina Veterinária e Agricultura Prática, que por sinal foi criada através de um decreto do imperador. E quem assumiu a direção foi o Dr. Claude-Marie Reboujon. Ele vinha de uma famosa escola na França, era discípulo de Louis Pasteur e tinha como missão desenvolver vacinas aqui no Brasil. Foi por isso que em 1884, esse edifício aqui ganhou um prédio anexo, que era destinado a ser o Instituto Vacinológico. Ele fica na lateral esquerda aqui do edifício, depois a gente vai ali. Aí, em 1885, o ministro da Agricultura resolveu fechar a escola e todo o material dela foi a leilão. Nesse leilão, alguns particulares compraram os bens e os doaram novamente para a escola. Mesmo assim, durante 3 anos ela continuou fechada. Aí, em 1887, houve a fundação do Liceu de Agronomia, Artes e Ofícios. Mas foi só 2 anos depois que o instituto recebeu um novo nome, o Liceu Rio-Grandense de Agricultura e Veterinária, passando a ser efetivamente um curso superior. E em 1895 teve a colação de grau da primeira turma de engenheiros agrônomos. No ano de 1899 se realizou a primeira exposição pecuária do estado do Rio Grande do Sul, aqui na Praça do Mercado, em frente ao Liceu. E aqui, pessoal, em 1915, aconteceu um fato histórico no sistema educacional brasileiro, porque se formou a primeira agrônoma do Brasil, a Maria Eulália da Costa. E a Escola de Agronomia Eliseu Maciel, que foi criada em 1934, é considerada a primeira no Brasil, para vocês verem a importância histórica desse edifício que hoje abriga o museu. E reparem que o edifício é decorado tanto com elementos técnicos quanto musicais. E esse cartaz aqui, Turismo Virtual, é sobre um aplicativo. Eu nunca tentei, tá, pessoal? Mas tu baixa ele no teu celular, aponta pro QR Code e aí tem mais informações sobre o edifício. E aí, vamos entrar? O horário de funcionamento aqui é de terça a sábado, das 12h30 às 18h30. E assim como nos outros museus que a gente visitou, a entrada é totalmente gratuita. Essa primeira sala à nossa direita é a sala do patrono, ou seja, ela é dedicada às obras de Leopoldo Gotuso. Tá, mas quem foi Leopoldo Gotuso? Ele foi um artista pelotense nascido em 8 de abril de 1887. Ele era filho de um italiano e de uma pelotense. Estudou no Colégio Gonzaga, onde começou a aprender o desenho, e fez curso de pintura com o cônsul italiano Frederico Trebbe, que inclusive aconselhou o Leopoldo a ir para Roma. Em 1914, ele se mudou para Madrid, e de lá ele remeteu os primeiros trabalhos para o Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e começou a ser muito premiado, pessoal. Então, aqui tem algumas obras que formam uma linha do tempo, de 1904 a 1971, ou seja, desde antes dele ir para Roma até quando ele já tinha voltado para Pelotas. A gente vai fazer o trajeto de acordo com a linha do tempo, tá? Esse aqui é o primeiro, o Velho Galé. O que me impressionou já de cara foi o nível de detalhe da pele do modelo. A próxima é a Moça da Blusa Branca, que foi feita entre 1915 e 1916. E tinha uma moça explicando aqui que essa modelo aparece em mais de um trabalho do Gotuso.
Vocês também ficam loucos pra saber a história desses personagens? Porque eu fico. Aqui a gente já vai pra 1916, quando o Gotuso estava em Madrid. E esse senhor é o velho da capa. Essa aqui tem um nome. Essa aqui é a Zaira, pessoal. Datado de 1918. E sanguínea é uma técnica que usa uma espécie de giz vermelho. A obra fica nesse tom de terracota e ela era bastante utilizada pelo Leonardo da Vinci. Esse é o Le Vieux Pont, que significa Ponte Velha. Ele é datado de 1918, de quando o Gotuso estava em Pirineus Orientais, na França. A partir daqui a gente já começa a notar uma diferença de tema, né? O foco antes era os retratos. E agora a gente tem algumas paisagens aqui. E o quadro de cima também é da mesma época e retrata a mesma região. E essa moça aqui também é da época da França, 1918, Paris. Pena que não tem o nome dela. Eu apresento para vocês o Caetano, que é irmão do Leopoldo. Esse quadro foi feito em 1919, aqui em Pelotas mesmo. E lá em 1925, o Leopoldo estava no Rio de Janeiro, pintando essa moça com as pérolas dela. Essa aqui me lembrou a Rose do Titanic, só que ao invés das pérolas, ela tinha o coração do oceano. Esse quadro aqui, pessoal, já é de uma fase que o Leopoldo voltou para a Europa. E aí ele ficou morando em Portugal. Essa é uma igreja que tem lá no Porto. É legal quando tem o nome dos personagens, né? Essa aqui, por exemplo, é a Marina de Moraes Pires. E essa aqui é a Dora, de frente. Em 1929, ele seguiu em Portugal e fez essa tela sobre o Porto. É o Moinho do Rio Oeste. Inclusive, nessa época, ele fez uma exposição em Lisboa. Olha pra cima, o teto é todo feito em madeira trabalhada. E o detalhe dos cantos arredondados. E eu ouvi dizer que eles fizeram o telhado mais alto para poder usar esse vão como um segundo piso. Essa tela chamada Reflexos, ela foi feita no Rio de Janeiro. E aqui a gente já tá em 1932. No finzinho de 1930, o Leopoldo voltou pro Brasil. Em 1933, ele teve exposições aqui em Pelotas, em Rio Grande e na capital. Inclusive, uma obra dele chamada Almofada Amarela foi adquirida para a Biblioteca Pública de Porto Alegre. E eu apresento para vocês o ilustre Leopoldo Gotuso. Esse aqui é um autorretrato que ele fez no Rio de Janeiro em 1934. E essa é a senhora ou senhorita Berendina Rocha Miranda. Também feita no Rio de Janeiro em 1932. Olha, a Berendina pousou mais de uma vez como modelo para o Leopoldo. Tudo nessa mesma época no Rio de Janeiro. Em 1935 ele pintou a cidade histórica de Piratini. Fez exposições aqui em Pelotas e em Porto Alegre. Isso em comemoração ao Centenário Farroupilha. E se tu te interessa por conteúdo sobre a Revolução Farroupilha, eu vou te dar uma dica super importante. Vai no episódio anterior, porque lá na Biblioteca Pública a gente descobriu um museu no subsolo que tem algumas raridades da Revolução Farroupilha, incluindo a arma de Bento Gonçalves. E pelo que parece, ainda em 1942, ele também esteve em Ouro Preto. A tela Pêssegos foi pintada no Rio de Janeiro em 1949 e nesse ano também, pessoal, ele foi convidado para ser patrono da Escola de Belas Artes aqui de Pelotas. Olha o reflexo do vaso nessa tela, que coisa perfeita. Tu percebe que o material é um metal, é algo super reflexivo. Essa tela aqui não tem a localização, mas a gente sabe que ela foi feita em 1951 e ela representa a Verinha.
E em 1967 ele pintou as uvas dos 80 anos dele, que pelo visto foram comemorados lá no Rio também. Vocês também repararam que nessa época ele pintava bastante fruta, flor? Não sei se foi uma coincidência de escolher justamente essas obras para representar esses períodos, mas pode ser uma fase dele também, né? Que ele se dedicou mais a certo tema. Bom, segundo o que está escrito aqui, algumas obras têm um QR Code, através do qual tu pode acessar mais informações sobre ela. Só que eu não sei se foi desatenção minha, mas eu não reparei em nenhuma obra com QR Code. Pelo menos nenhuma dessas que a gente viu até agora. E esse QR Code grandão aqui de baixo leva para o lugar do site onde tem o texto de apresentação da exposição. Agora aqui na próxima sala a gente vai passar para a exposição da artista Graça Marques. Na verdade, eu acho que a cronologia correta da exposição dela começa ali na recepção, mas a gente vai fazer ao contrário mesmo porque a gente começou por essa sala aqui. E nessa sala fica a Galeria Marina de Moraes Pires. A Marina, pessoal, era uma professora que fundou a Escola de Belas Artes de Pelotas. Essa exposição se chama A Ponte e Seus Desdobramentos, e ela surgiu através da motivação da artista em criar obras sobre a Ponte Internacional Barão de Mauá. Para quem não sabe, é uma ponte que fica na cidade de Jaguarão e ela faz a divisa entre Brasil e Uruguai. Assim como a ponte de Jaguarão tem diversos arcos, a artista dividiu a exposição em arcos temáticos. Esse primeiro que a gente passou agora são os céus prussianos, e a gente tá indo para os azuis intensos, que é o arco 2. Sinal de que a gente não tá tão errado assim na ordem da exposição. Então, o ponto de partida da artista foi um modelo em papelão que ela fez da ponte há alguns anos. E a partir daí ela começou a fazer diversas colagens. É quase que uma brincadeira com as possibilidades. E eu li que ela também trouxe um pouco da literatura para as artes visuais, porque as leituras que ela estava fazendo na época ajudaram a construir esses arcos. E essa exposição vai ficar aqui aberta para visitação até dia 28 de setembro. Aqui as obras já começam a ter um tom diferente. Provavelmente estamos entrando num outro arco. E olha que legal, no meio da obra tem alguns pedaços de literatura. Ó, como eu falei pra vocês, esse aqui é o arco 3. Claridade argêntea e calma. Eu não sabia o significado dessa palavra, então eu fui no Google. Argêntea significa feito de prata. E a partir daqui a gente entra numa nova cor, um novo arco. Laranja crepúsculo. Acabamos de passar pelo arco Luminosidade Espelhada, que são esses 9 quadros que a gente viu agora. E aqui no cantinho tem o arco 6, ó, brincando com a sombra. Olha só, aqui nessas obras tem até alguns fragmentos de cartas, e em alguns trechos aparecem também algumas datas, como o ano de 1930. Essa ponte foi construída no ano de 1930, e a construção dela foi o pagamento de uma dívida do Uruguai com o Brasil. Algumas dessas correspondências aqui vinham do Rio de Janeiro ou Montevidéu até Jaguarão. E a artista tem uma ligação afetiva com elas porque o avô dela era prefeito de Jaguarão. Então essas cartas vinham endereçadas a ele mesmo. Algumas das obras incluem até uns objetos. E esse aqui é o arco final chamado Além da Linha Imaginária.
Por que eu tava com aquela sensação de que a gente tinha iniciado pelo fim? Porque eu tinha dado uma espiadinha aqui nesse canto e eu vi esse painel, que é um painel de apresentação da artista com uma linha do tempo. Mas no fim a gente acabou fazendo o circuito na ordem certa. Então, a Graça Marques, pelo que tá escrito aqui, é natural de Porto Alegre, nasceu em 1955, se graduou e pós-graduou aqui em Pelotas e fez doutorado em Madrid, na Espanha. Mas só cuida da quantidade de exposições que ela já participou, desde a década de 80. Deixa eu contar pra vocês algumas curiosidades que eu acabei descobrindo sobre a Ponte Internacional Barão de Mauá. Ela foi construída de 1927 a 1930, e naquela época ela era a maior obra de infraestrutura em concreto armado sendo erguida na América do Sul. Ela mede 2.113 metros de comprimento, sendo que desses 340 metros estão sobre o rio. Ela é o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E foi reconhecida como o primeiro patrimônio cultural do Mercosul. E um fato curioso é que o lado uruguaio da ponte foi tombado primeiro, lá em 1977, e o lado brasileiro foi tombado só em 2011. Aqui a gente voltou para a área da recepção e é onde fica passando um vídeo com as explicações da artista sobre as obras, todos os arcos, enfim. Aqui tem alguns dos trechos literários que inspiraram a Graça. Olha ali a Clarice Lispector no arco 2, Azuis Intensos. No arco 6, existem lugares da memória aonde você só quer ir sozinho. Porque sim, pessoal, os lugares são mais do que só uma referência espacial. Eles têm uma carga própria, que é o senso de lugar, e a gente ainda acaba acrescentando as nossas próprias lembranças, as sensações que a gente teve naquele lugar, tudo isso. E é isso que faz um lugar ser único pra gente. Aqui exposto está o livro da artista. E essa moeda aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ela tem gravado o desenho da Ponte Barão de Mauá. Ali em cima tá escrito Brasil-Uruguai, mas como foi usada a grafia Puente, provavelmente é uma moeda uruguaia. Olha, aqui tem algumas cartas que tratam provavelmente da construção da ponte. Essa veio do gabinete da presidência do estado de Porto Alegre. E essa foi uma das cartas que vieram de Montevidéu, lá em novembro de 1930. Olha só, aqui tem uma lista de pequenos trabalhos a serem executados. E essa aqui é a carta que veio do Rio de Janeiro. Agora que a gente saiu do museu, porque eu quero mostrar pra vocês o prédio anexo. Ele fica aqui dobrando a nossa direita. Tá vendo aquela janelinha ali em cima na direita do vídeo? É aquele prédio. E é nesse anexo que deveria funcionar o Instituto Vacinológico do Império, que ficaria responsável pela fabricação da vacina antivariólica para todo o Brasil, o que infelizmente acabou não acontecendo. Essa aqui é uma entrada secundária para a Escola Eliseu Maciel. E daqui eu já vou me despedindo de vocês, porque semana que vem tem mais. A gente se encontra caminhando por aí. Tchau, tchau!